Ponto de Vista. Oferecimento Best Senior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. O brasileiro tem o hábito de procurar o médico só quando algo não vai bem. A gente vive na correria, com muito trabalho, preocupações e esquecemos do que mais importa, a nossa saúde. Aqui no estúdio, vamos falar sobre saúde preventiva, bem-estar, longevidade. Eu converso agora com o médico Carlos Chaga, médico da Best Senior, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Meridional da Serra. Doutor Carlos, bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Que bom te receber. Vou começar aqui do básico, viu? A gente fala muito em saúde preventiva. Vamos explicar para quem está em casa, ligadinho aqui no Ponto de Vista, o que é a saúde preventiva? Então, o objetivo principal da prevenção é evitar uma consequência maior de uma doença. Então, assim, o objetivo não é deixar chegar a doença. Muitas doenças nós não temos como evitar. Por exemplo, um câncer de próstata, você não tem como evitar o câncer de próstata, mas você tem como diagnosticar precocemente. Então, se você busca esse diagnóstico precoce, evita algumas coisas, por exemplo, uma pessoa hipertensa de usar o sal, uma pessoa diabética de usar o açúcar de forma irregular, tudo isso é uma forma preventiva de deixar que com a doença não evolua para um quadro mais grave. O senhor falou sobre câncer de próstata, estamos no mês de novembro. Vamos falar daqui a pouco sobre o Novembro Azul, são orientações mais voltadas ao público masculino, então é importante também a gente ter esse espaço para discutir e ampliar o assunto, né? Sempre divulgar e compartilhar informação, isso que de fato é importante. Mas antes, como é que faz para mudar então essa mentalidade, hein? Às vezes, como você disse, a pessoa sabe que não pode ou não deveria abusar do açúcar, do sal, mas é só um pedacinho, é só hoje. Isso também é perigoso, doutor? Sim, então, eu acho que uma coisa importante é tipo esses espaços que a gente tem para divulgar. A informação eu acho que é o fator mais importante para as pessoas. Algumas pessoas têm deficiência em conhecimento e o conhecimento é fundamental para todos. Se você sabe que algo te faz mal e você continua fazendo, é como se você estivesse fazendo um castigo para você mesmo. Então, o que nós buscamos nisso aí é orientação aos pacientes, ou seja, o paciente tem que saber que uma dieta adequada, uma alimentação adequada, um sono adequado, a procura, quando você apresenta alguma doença, de permanecer no segmento com esse médico, tudo isso são fatores realmente para não ter uma evolução da doença e sim um controle. Se você tem um controle da doença, há uma grande chance de você viver com a qualidade de vida como qualquer outra pessoa. O senhor diz controle da doença, a pessoa que é hipertensa, por exemplo, ela tem regularmente a atividade física, ter um controle da alimentação e não depender tão somente do remédio, né? Porque muita gente fala, não, eu tenho pressão alta, mas eu tomo remédio todos os dias. E aí está com sobrepeso, bebe, come fora de hora, talvez comidas que não sejam adequadas. É desse controle que o senhor se refere? Sim, eu acho que é fundamental. A medicação, como todos sabem, é uma droga. E como toda droga, ela tem seu efeito, ela tem sua eficiência, mas você também tem que fazer a sua parte. Então, é isso mesmo que você falou, assim, uma atividade física, que seja a mais simples possível, uma caminhada, um correr, uma academia, uma natação, fácil, né? Uma bicicleta. Hoje nós temos tanto estímulo aí ao pedal. Então, uma atividade física adequada, uma alimentação adequada, ou seja, todo mundo sabe o que é uma alimentação adequada. Todo mundo sabe que um vegetal é uma alimentação adequada, mas um torresmo talvez não seja uma alimentação para ter todo momento na sua alimentação. E outra coisa é também a consulta médica, né? Ou seja, você realizar um controle regular e periodicamente ao seu médico para o controle dessa pressão é uma coisa fundamental. Aí o senhor entra num outro assunto que eu ia puxar agora, a respeito dos exames de rotina. Não é ir só ao médico quando tem algum problema, alguma queixa, alguma dor, mas também fazer esse acompanhamento ao longo do ano. E os exames podem ser bons apontamentos. Existe aí uma gama, existe algum tipo de rotina de exame que seja importante se fazer todos os anos? Olha só, logicamente que depende da sua faixa etária, mas assim, cada um na sua faixa etária tem um exame específico. Os pediatras, o geriatra, as especialidades, por exemplo, 3 coisas que eu sempre oriento a todos os homens e também incluem as mulheres, mas a consulta com o urologista uma vez ao ano, a gente vai falar da idade que tem que ser. A consulta com o proctologista, mesmo que esteja assintomático, para fazer uma colonoscopia. A consulta com o seu cardiologista para medir
coisas básicas, tipo colesterol, triglicerídeos, as funções hepáticas, tudo isso são fundamentais para um diagnóstico precoce. O sono, o estresse e o sono, parece que é uma palavra só, né? Estresse e sono, mas são duas, mas caminham juntas o tempo inteiro. Às vezes o estresse do dia a dia não deixa a pessoa dormir bem, e aí vira aquela rotina muito ruim, arrastada no dia seguinte, o cortisol fica ali mexendo, variando muito. Isso dá uma série de consequências também. Eu sei que é difícil a gente falar assim, não pode ficar estressado, regula isso aí. Não é tão simples, mas é importante ter uma atenção a isso. Isso é uma coisa comum no consultório e eu falo para o paciente assim, numa consulta às vezes eu falo 5 vezes a mesma frase, você tem que mudar seus hábitos. Ou seja, a pessoa às vezes trabalha o dia inteiro, já é estressado, às vezes pega um trânsito para chegar até em casa, chega em casa, aí tem as questões dos filhos e depois além agora tem o abençoado celular, né, que todo mundo fica online. Esse não para nunca, né? Então, isso aí está criando pessoas com um maior nível de ansiedade, né? E já foi provado que o ideal é você desligar o celular horas antes de dormir, para que realmente quando você resolva dormir, você já esteja relaxado e ter um bom sono. O sono bom, um bom sono de mais de 6, 8 horas. Eu ia perguntar isso agora, o que é um sono reparador? Uns 6, 8 horas de sono é um sono adequado. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. E aí o que vai acontecendo? Vai acumulando. E às vezes a gente, no consultório da urologia, às vezes a gente vai ver paciente que vai lá assim, doutor, eu estou com irritabilidade, eu estou dormindo mal, eu estou fraco, eu estou com um desempenho sexual ruim, e achando que às vezes o problema é a testosterona, porque agora a palavra mágica é testosterona, né? Então, assim, às vezes o problema não é isso. Você falou da testosterona, que é uma palavra que está muito em evidência, mas tem um outro assunto que também está muito em evidência, a gente até brincou, conversou aqui no início, né, no bastidor, desse exército que hoje tem usado com uma grande frequência as canetas emagrecedoras. É importante usar, claro, sempre com a orientação médica, mas há aqueles que conseguem utilizar sem orientação, comprar e simplesmente por alguma questão visual fazem uso disso. As canetas, elas não têm exatamente esse objetivo, né, doutor? Sim. Na verdade, ou seja, as canetas inicialmente surgiram para a questão do tratamento da diabetes. Exatamente. Depois elas foram introduzidas para a questão da obesidade ou reposição de alguma coisa. A pessoa às vezes com colesterol, triglicerídeos e começaram a usar. Lembrando que o emagrecimento, ele tem que ser um emagrecimento saudável. O problema todo é quando o emagrecimento é não saudável. O que é isso? A pessoa perde peso de uma forma rápida e acha que está com saúde por ter emagrecido. Emagrecimento não significa saúde se ele não foi feito corretamente. Então, a minha recomendação aqui é, você quer usar medicação, quer usar qualquer tipo de caneta, procura um profissional adequado para a orientação. Esse uso, como o senhor disse, para se perder o peso rapidamente, ao final daquele período de uso, isso pode voltar toda? A pessoa volta a ter aquela fome que ela tinha antes? Então, é a mesma coisa que eu usei a expressão mudança de hábitos. Sim. Se você não mudar seus hábitos, se você não mudar sua alimentação, se você não retornar às atividades físicas, se você não tirar o que é estressante na sua vida, que eu sei que é difícil, não é fácil tirar, mas eu falo, se não houver essa mudança de atitude, consequentemente a tendência é de ganhar o peso ou até mais do que já tinha. Vamos falar do Novembro Azul, nós comentamos no início do programa, estamos em novembro, é um mês muito voltado aos cuidados do homem, da saúde do homem. Queria que o senhor explicasse para a gente por que esse mês é marcado dessa forma, como um mês para chamar a atenção dos homens a esses cuidados e que cuidados são esses? Então, o Novembro Azul já se passou de décadas que existem, né? E na verdade ele é um mês de conscientização da saúde do homem. O que ele busca é orientar o homem exatamente isso que você está falando, ou seja, ele tem que buscar o profissional para tentar um diagnóstico mais precoce das suas doenças e não deixar chegar a um nível de uma doença mais grave. No caso do Novembro Azul, a gente bate muito na tecla do câncer de próstata. Nós temos que lembrar que o homem ele tem a próstata desde que nasceu. E é normal, a partir dos 40, 45 anos, esse crescimento da próstata. Então, nós vamos ter o crescimento benigno da próstata que todos nós homens vamos ter. Do mesmo jeito que você pode ter uma orelha maior, um nariz maior, a próstata também pode ser maior. E tamanho não é documento. Às vezes você tem uma próstata maior
E isso não significa que é gravidade. Isso é a próstata benigna, que todos nós vamos ter. O homem vai ter, o jato da urina vai diminuir, tem que fazer um pouquinho mais de força, tem que urinar mais frequente, urinar à noite, acordar à noite para urinar. Então, essa é a próstata benigna, que todos nós, de um grau ou de outro, vamos ter. Já o câncer de próstata é uma coisa muito, muito pequena. E na sua fase inicial, onde nós queremos achar, ele é muito pequeno, ele não dá manifestação clínica nenhuma. Quando ele vai dar avançado. Já é um quadro avançado de clínica, emagrecimento, fraqueza, dor óssea, perda de peso. Isso já é um câncer bem avançado. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, não tem como evitar o câncer, mas nós temos como diagnosticar precocemente. Se nós diagnosticarmos o câncer de próstata na sua fase inicial, aquela fase que você não sente nada, a chance de cura passa de 90%. Por isso que é importante esse diagnóstico precoce. Só uma perguntinha assim a mais dentro desse assunto. O senhor falou que são poucos os indicativos, os indícios, vamos dizer assim. Mas aquele exame simples que é feito no hemograma, chamado PSA, ele também, quando há uma alteração, já vem um indicativo ali ou às vezes nem isso? Então, quando o paciente vem no consultório, nós fazemos algumas perguntas, fazemos o exame físico, que é o toque retal, que graças, como eu falei, dessas informações que a gente dá, o tabu com o toque retal está mudando, né? Está mudando. Hoje você vê as pessoas indo no consultório e falando, doutor, vim aqui fazer a revisão de próstata. Então, ele é feito uma história clínica, um exame físico, onde inclui o toque retal e ali é solicitado, além de outros exames, o PSA. O toque retal e o PSA é a nossa direção para o próximo passo. Nós falamos que a avaliação de próstata é como se fosse um semáforo, ou seja, se o PSA, o toque está normal, ele é um sinal verde, volte daqui a um ano. Se ele está alterado, está muito alterado, o toque está alterado, o PSA, nós realizamos outro exame e possivelmente vamos partir para uma biópsia de próstata. E se tem alguma coisa ali duvidosa, a gente pede o paciente para voltar com 3 meses. Mas é possível então que o PSA ele dê algum indicativo quando há uma hoje o ponto inicial, ou seja, é ele que vai nos dizer realmente o próximo passo que nós vamos dar. As pessoas querem viver muito, mas viver muito e viver bem. Acho que isso que é muito importante e o que a gente está fazendo aqui, o que o senhor está fazendo aqui, compartilhando com a gente essas informações. Com quem está ligado aqui no Ponto de Vista, é um serviço importante para você também levar na sua casa, para a sua família e divulgar, espalhar, ampliar cada vez mais essa discussão. Doutor, queria convidar o senhor para continuar com a gente aqui no Ponto de Vista. A gente vai dar um intervalo, coisa muito rápida, para tomar uma água, um cafezinho. E na sequência, a gente segue conversando sobre saúde, bem-estar e longevidade. Segura aí que a gente já volta. De volta, no bloco anterior falamos sobre saúde e bem-estar e também sobre saúde do homem e por que isso é importante. Por várias razões, porque queremos viver bem e envelhecer com saúde. A conversa agora é também com a geriatra Lívia Terezinha. Obrigado por estar com a gente, doutora Lívia. Bem-vinda. Obrigada. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Quero perguntar para a senhora se na terceira idade, ao envelhecer, o que muda na abordagem da prevenção? Nós falamos aqui com o doutor Carlos no início em outras idades menores, 30, 40. E quando a pessoa envelhece um pouco mais, como é que é essa prevenção? A gente tem que considerar que a população idosa, que essa fase da velhice, ela tem as pessoas que são rígidas, que são independentes, que têm autonomia e que a parte de prevenção continuará sendo da mesma forma como as pessoas mais jovens. A questão das vacinas, dos hábitos de vida, dos hábitos saudáveis alimentares, atividade física, atividade social, né, envolvimento social, que também é muito importante. Mas na população idosa a gente tem prevenção também em outros grupos. Da mesma faixa etária. A gente tem que considerar pessoas que têm comprometimento cognitivo, né? Ou seja, elas têm limitação para viver sozinha por causa da cognição, porque de alguma forma não consegue direcionar seus próprios desejos. E tem também aquelas pessoas que têm, apesar de ter uma competência cognitiva, têm uma limitação física. Vou citar um exemplo, uma pessoa com osteoartrose numa condição extrema, né? Então ela vai ter algumas limitações do dia a dia. Mobilidade, né? Então ela tem prevenções mais específicas. E tem a pessoa que está com
essa capacidade funcional, que é essa autonomia e independência da pessoa, completamente comprometida. Você tem, então, medidas preventivas para todos esses grupos. Né? Na casa da pessoa, por exemplo, com a pessoa com comprometimento cognitivo, você tem prevenções de quedas, prevenções de infecções, prevenções de aspiração pulmonar, de vários problemas de saúde. Nas pessoas com comprometimento da independência, você tem também prevenção de perda de força muscular, prevenção de quedas também, que são a queda é um fato muito catastrófico na velhice, né? Geralmente comum, né, doutora? E é comum. Na maior parte das vezes, por falta dessas prevenções. Sim. Né? Principalmente o uso de medicamentos antipertensivos, né? Medicamentos sedativos, medicamentos para dor, que muitas vezes comprometem o sistema nervoso central. Então, a queda é uma síndrome geriátrica importante que cabe nesse leque de pessoas que vivem a velhice, sejam independentes, seja com dependência cognitiva, seja com dependência física, seja com ambas dependências, física e cognitiva. Sim. Então, prevenção cabe assim perfeitamente e deve ser feita assim pontualmente. E aí entra um fator importante, né? Que é a questão sociofamiliar. Muito importante isso na prevenção, né? Então, também eu tenho a faixa o grupo de pessoas idosas que eu vou ter necessariamente que ter um apoio, se não da família, do grupo que convive com essa pessoa, que nós temos muitos idosos solteiros, sozinhos, né? Sim. Então, tem todas essas questões. Mas a prevenção, respondendo a sua pergunta, tem 1 milhão de coisas, muitas coisas por fazer. E sabe, enquanto eu lhe ouvia, eu fiquei aqui, 1000 pensamentos. Às vezes a prevenção também está em coisas mais simples. Por exemplo, dentro de casa, um tapete às vezes escorrega e a pessoa pode cair. Colocar uma barra dessas, não é? No banheiro, de colocar lá para segurar na hora do banho, se sentir mal por conta de algum medicamento ou o que seja, tem aonde ter um apoio para evitar essa queda. Tudo isso passa pela prevenção, né? Sim, é uma grande prevenção na geriatria, na verdade, né? Além dos acessos para os quartos, os desníveis dentro de casa, a iluminação, né? A disposição dos móveis, né? Dentro da casa da pessoa também, no próprio quarto da pessoa, disposição. Isso tudo tem uma moldura técnica já bem caracterizada. O tipo, se tem escadas, o tipo de escada, o tipo de corrimão, né? As pessoas com artrose de mãos, por exemplo, elas não conseguem encaixar girar as mãos ali, né? Então tem que ser umas coisas com mais longas, né? As maçanetas tem várias coisas em relação à queda. A questão da baixa da acuidade visual também. Então, sim, na geriatria a gente tem as síndromes, essa é uma que você citou que é importantíssima, quedas. Assim como tem incontinência urinária, que é outra que acaba levando à queda, que é outra que acaba até institucionalização, porque acaba tendo infecção de repetição por causa de cuidados. Então, muitas questões de prevenção nesse sentido, né? Vou fazer uma perguntinha aqui que eu não sei se tem uma resposta tão óbvia assim. Se existem doenças que são mais previsíveis e, por consequência, preveníveis, digamos assim, na fase da velhice. Então, bem colocado. É o seguinte, na velhice, a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis é muito maior, né? Eu tinha comentado que no adulto jovem. Além de ser muito maior, essas doenças, elas geralmente acontecem concomitantemente. Juntas, 2, 3. Isso aí. Então, dentro da prevenção da doença crônica, quais são as doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, a hipertensão arterial, sequelas de AVC, né? Doença cardíaca, risco. Aliás, né? A OMS ela define doença crônica não transmissível principalmente por esse grupo. As doenças pulmonares crônicas obstrutivas, né? A hipertensão, o diabetes, enfim. A doença articular. Essas doenças, embora necessariamente elas não tenham uma prevenção efetivamente falando, mas elas têm um controle do prejuízo que elas podem causar na pessoa idosa. Né? Só que ela tem fases. Né? Eu brinco às vezes do consultório, eu falei assim, olha, doença crônica é para sempre, é aquele casamento antigo, até brinco, é um casamento antigo, é para sempre. E você tem que cuidar um do outro, você tem que prestar atenção na sua doença crônica, sim, porque ela progride. Aí, e por que o médico pede para você
fazer supervisões, retornos frequentes. Por que o cardiologista pede? Por que o urologista pede para voltar? Porque eles sabem que ela vai progredir. Entendi. Então eu preciso saber em que estágio que essa doença está. Porque naquele estágio 1, eu faço uma via de tratamento e prevenção. No estágio 2, é outro tratamento farmacológico, é outra prevenção. No estágio 3, outra coisa ainda. Então tem que acompanhar. E essas doenças, muitas vezes, se elas estão concomitantes, eu tenho que tentar estabelecer a evolução delas todas. Então, muitas vezes na geriatria, as pessoas acabam querendo, e é uma coisa que infelizmente é da cultura mesmo, da sociedade, elas querem o tratamento daquele momento, daquela dor articular, daquela, enfim, daquela urgência ali, mas elas esquecem que elas têm aquela dor articular desde os 45 anos, que essa dor só progrediu e agora está com a limitação. Então ela não cuidou dos 45 para cá, agora está incomodando tanto que está limitando a vida. Ele sabe, ou ela, que não é uma novidade. Que não é uma novidade, que estava lá. Só que veio caminhando. Só que veio caminhando. Então, teve todo um momento de habilidade para prevenção. Né? Para prevenção, sim, prevenção não, mas assim, para estabilizar. Entendimento, né? Entendimento do que é aquilo. E outra coisa que entra na pessoa idosa é que concomitante, então uma doença que começou aos 45, que agora chega nos 75, está limitando, concomitante a isso daí, é assim, ele, nesse momento, 70 anos, muitas vezes, para você fazer a prevenção, na maior parte das vezes, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Aí entra outro obstáculo que nós vivemos na sociedade, né? Outra dificuldade, porque o reconhecimento dos profissionais de saúde, seja fisioterapeuta, né, ginecológico, né, o fonoaudiólogo para evitar as aspirações pulmonares, eles não estão muito bem dentro da visão da importância que eles têm, né, o dentista, da importância que eles têm para o familiar ou para a própria pessoa idosa. Entendo. Então, quando você começa a encaminhar para esses profissionais, a gente tem que falar assim, olha, isso aqui como se, não é para sempre, porque o próprio profissional vai determinar a frequência e a necessidade de fazer. Mas é um tratamento, então você de vez em quando provavelmente vai ter que se submeter a esse tratamento, porque senão a pessoa vai lá também, né, fala assim, não quero fazer isso aqui não, fisioterapia, deixei para lá. Sim. Isso está incapacitando a pessoa. Tem umas perguntas sobre datas para lhe fazer, mas queria só voltar no Dr. Carlos, Claro. Perguntar se existe uma data, um momento da vida específico para uma revisão da próstata, para um exame específico do homem, para a gente deixar isso bem reforçado. Então, o que a nossa Sociedade de Urologia recomenda é todo homem que tem história familiar de câncer de próstata, ele começa a sua História avaliação... familiar próxima, desculpa. De câncer, principalmente próxima, pai e irmão. pai, irmão, tio. Principalmente pai e irmão, esse tem que começar a partir dos 45 anos de idade. 45. Quem não tem história nenhuma de câncer de próstata, a partir dos 50 anos de idade. E essa avaliação tem que ser a partir desse momento, de ano em ano, se tudo estiver correndo bem. No caso da mulher, doutora, existe aí um momento específico para algum exame que também seja importante? Então, em relação à parte da prevenção ginecológica, assim, não é uma coisa bem... um consenso em todos os países, em todas as culturas, né? Então, mas eu vou falar o que o Brasil coloca. Acima de 60 anos, acima de 65, diminuir ou não fazer a coleta do corpo citológico, né? Que é o conhecido como o Papa Nicolau, né? Porque tem uma redução do nível da prevalência de câncer nessa faixa etária, parece ter uma redução mesmo de câncer de colo de útero, que na mulher é o mais importante, né? E da mesma forma, assim, para mamografias também. Só que a gente vai sempre ter que individualizar, né? Porque, assim, tem mulheres... Cada caso é um caso. Tem mulheres idosas que têm histórico pessoal de doenças, né, próprias. Tem mulheres que estão em plena atividade sexual, entendeu? Então, continua também sob risco de câncer de colo de útero também. Então, é muito individual, mas a rigor no Brasil, acima de 65 anos, acaba não colhendo, não o corpo citológico, e a mamografia vai de acordo com a história também. Eu falo isso toda vez quando o relógio passa voando, assim, conversa boa, passa tão rápido. Eu tenho aqui menos de um minuto, 30 segundos para a senhora... dar um conselho para quem está em casa, na casa aí dos 30, 40 anos de idade, que vai chegar aos 60, 70, se cuide agora por quê?
Porque você tem que aprender a conhecer o seu corpo, você tem que aprender a ser gentil com o seu corpo. Agora a gente está numa fase de trabalho, né, às vezes de muita intensidade assim, mas vai aos poucos, vai incluindo na sua vida o cuidado com o seu corpo, porque um dos problemas que eu queria ter colocado antes foi o seguinte: a autonegligência na pessoa idosa é alta. A autonegligência, quem quer todo mundo fazer é quem está em volta, a pessoa não quer. Então isso é uma cultura, é o tipo da pessoa, a biografia da pessoa. Então assim, cultive, apesar de todas as demandas que a pessoa tem, cultive o autocuidado, né? De pouquinho em pouquinho, se olha, permita-se o cuidado. Porque é uma coisa que, se a gente perde ao longo do tempo, na velhice a gente vai ter problemas, porque a gente acaba que vai depender de outras situações, entendeu? E vai ser mais difícil E vai ser mais difícil. Doutor Carlos, 30 segundos. Se cuide por quê? E dê esse recado para quem está ligado aqui. Eu acho que tudo que você faz agora vai ter consequências no futuro. Eu só tenho medo dessa busca da saúde a todo preço. Isso que a gente tem que ter o cuidado, né? A cada ano aparece uma coisa nova que é agora... revolucionária. A reposição da testosterona, por exemplo, agora está na moda. Então, assim, temos que ter cuidado. Cuidado, qual o profissional que você está procurando para te orientar, isso é fundamental. Até o uso da testosterona de forma irregular, ela vai desenvolver no futuro alguma consequência para você. Dá um efeito cardíaca, agora, né? Dá um ou efeito hepática, agora. ou testicular, ela vai te causar algum problema. E o que a gente vê é que é muitos pacientes jovens usando, né? E o que a gente vê que um dos sinais o pior que pode acontecer num jovem é a infertilidade. Então, tomar cuidado com essa busca incessante da saúde. A todo preço, né? Sim, sim. Muito obrigado demais pela participação de vocês. Foi muito bom recebê-los aqui. Voltem mais vezes. Obrigada. E obrado a você de casa, ligadinho aqui no Ponto de Vista. Hoje a gente está aqui, ajudando você a cuidar da sua saúde. Siga o conselho dos nossos convidados. Eu também seguirei e ficarei de olho, porque a gente quer viver bem. Viver muito e viver bem. Envelhecer com saúde. Obrigado e até a próxima. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.